e também estão conosco aqui nessa edição do Fórum que é uma realização do Correio do Povo e do Sindenergia RS, Governo do Rio Grande do Sul, Governo trabalhando, RS diferente, Senar, conhecimento que movimenta o agro, BRDS 65 anos apoiando quem produz e transforma vidas, Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande, Sulgás, energia para hoje, gás para o futuro e o CEE-RS construindo o futuro com você. A gente vai dando continuidade aqui na nossa programação e vamos ter o último painel aqui da programação desta manhã e depois a gente vai retornar os trabalhos aqui a partir das 13 horas e 50 minutos, tá bom? Nosso segundo painel aqui tem como tema Demanda Verde. A energia limpa deixou de ser apenas um desejo e virou o principal motor do mercado, como indústrias, cooperativas, saneamento e até grandes centros de dados podem consumir energia de forma sustentável e previsível. Para responder a essas perguntas e debater a descarbonização, a renda e a sustentabilidade, eu quero convidar aqui ao nosso palco para moderar este painel Rodrigo Rudenin, diretor de Energia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso palco, Rodrigo, por favor. Fique à vontade. Quero convidar também os nossos painelistas, Aurélio Ferreira, diretor de Desenvolvimento e Estratégia da Ultragás, Carolina Bahia, gerente executivo institucional e cliente da Sulgás, Liliane Cafrune, diretora de sustentabilidade da Corsã, Matheus Stefanello, presidente da Coprel, Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, e Alexander Leidsky, gerente de planejamento do BRDE. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Fiquem à vontade aqui para ocupar os lugares aqui no nosso painel. E eu deixo a palavra à disposição para a condução dos trabalhos aqui, Rodrigo Huguenin, diretor de Energia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura. Tenham todos um ótimo e produtivo painel. Fiquem à vontade. Bom dia a todos e a todas. É uma grande oportunidade para a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura estar presente num evento desse de grande relevância, onde reúne o setor organizado. Agora, no painel anterior, ficou bem evidente essa conexão entre todas as energias e todas as energias possuem demandas diferentes, né? E cada setor precisa ser tratado com um ambiente diferente, com uma necessidade diferente e com uma sensibilidade diferente. Então, parabenizar também aqui o painel anterior, que foi um painel de grande excelência, um painel que trouxe bastante rigor técnico e também provocações, né? A gente sabe que o setor ele é assim, ele é provocativo. Agradecer também aqui o Senhor de Energia por também propor, né, e trazer soluções e provocar as soluções também. Parabenizar também aqui o Correio do Povo pela iniciativa. Estamos aqui no 6º Fórum. Eu já participo de 4 encontros e cada ano que passa esse fórum ele se torna um pouco mais relevante e agregando em número de pessoas e especialistas. Bom, primeiro também agradecer aqui aos painelistas que ombreiam esse painel comigo, ao Aurélio da Ultragás, Carolina Bahia da Sulgás, Matheus, grande parceiro nosso da Coprel, Cafrune, da AGEA, Corsã, e o Alex Nunes, do BRDE. Então, acho que é um painel aqui que vai conectar não só a energia, o biometano, a eletrificação do Estado, mas também a parte de sustentabilidade, né? Eu vou iniciar aqui pelas mulheres, para ser um pouco harmonioso o nosso painel. Nesse momento, eu passo aqui a palavra para a Carolina Bahia,
Carolina, analisando o nosso ponto de vista hoje, e aqui foi falado sobre gasodutos pelo Leão, né, a necessidade de evoluirmos nessa pauta, né, não só do gás natural, mas também do biometano. Quais são as estratégicas hoje da Sulgás, pensando não só na expansão de rede, obviamente pensando em levar o gás natural para aquelas regiões mais remotas, e na ausência do gás natural, qual a estratégia da Sulgás pensando diretamente no biometano? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos e todas. Bom dia aqui meus colegas de palco. Antes de começar o nosso debate aqui, mais uma vez também gostaria de parabenizar o Correio do Povo e todos os integrantes que promovem esse assunto, esse debate. Para além da questão das energias renováveis, o nosso Estado precisa discutir com urgência a questão da segurança energética. É que o nosso diretor de energia, o Rodrigo, trabalha intensamente nesse assunto. Foi dito aqui no painel anterior que nós estamos num período eleitoral. Sabemos nós aqui que trabalhamos com esse assunto que a questão energética ela não é sexy, né, num debate eleitoral. Ela propriamente não faz parte das discussões, mas ela precisa, sim, estar no topo das prioridades. O nosso Estado vai crescer. Eu sou gaúcha, depois de morar muito tempo longe do Rio Grande do Sul, voltei para o Estado, e eu tenho certeza absoluta que o nosso Estado está crescendo e vai crescer. Vai atrair ainda mais indústrias, vai se desenvolver ainda mais. E precisa de uma matriz energética firme, segura, ligada à transição energética cada vez mais, atendendo às demandas atuais. Então, um painel como esse está no momento certo, é muito atual e é muito bom que exista para que a gente possa colocar aqui, possa se encontrar e falar sobre esses assuntos. Especificamente sobre a questão da Sulgás, que o Rodrigo me questiona, a Sulgás é a distribuidora de gás natural do Rio Grande do Sul. O gás natural é o combustível da transição energética e ele emite menos que outros energéticos, como o diesel, como carvão, enfim. E trabalhamos, então, com essa energia firme, que é o gás natural, como a gente diz, junto com o biometano, né? O biometano é o gás, então, 100% renovável. Nós sabemos que existem iniciativas em diferentes pontos do Rio Grande do Sul de usinas de biometano que têm interesse em se comunicar e se interagir diretamente principalmente com a indústria consumidora de biometano e de alguma maneira, também se utilizar dessa infraestrutura que são os gasodutos para que tenha essa mesma característica, né? Uma entrega segura, a energia firme que significa o gás natural. E é por isso que, nesse ano, especificamente de 2026, a Sulgás está lançando o Sulgás BioHub, nosso hub do biometano. Aliás, foi o Rodrigo que deu o nome, obrigada, Rodrigo. O Sulgás BioHub, que é o hub do biometano, que a ideia é exatamente essa. A gente vinha recebendo na Sulgás diferentes empreendedores de diferentes pontos do Rio Grande do Sul com interesse ou já desenvolvendo as suas usinas de biometano. E vinham conversar conosco sobre a possibilidade, ou como seria esse mercado, ou como atingir esse consumidor, esse grande consumidor, essa indústria, por meio da infraestrutura da Sulgás. E tem o nosso principal parceiro, que é a Bio, que tem a usina ali em Triunfo, já está colocando o biometano na rede desde o final do ano passado, são 30 mil metros cúbicos. Mas e aquele empreendedor, né, Rodrigo, que está em Derrubadas, por exemplo, que nos procurou? Como é que a gente poderia atender essa demanda e fazer o link desse produtor aqui, que está lá em Derrubadas, com aquele nosso cliente do gás natural, que está, digamos, no setor industrial, na Serra Gaúcha? Aí veio a ideia do Sulgás BioHub. Nesse hub, essas indústrias de biometano, essas usinas de biometano, poderão concentrar a entrega do biometano num único hub que vai entrar na nossa rede. Eu
Eu tenho um videozinho rápido aqui que eu acho que explica. Será que a gente consegue rodar? Não foi nada. Vamos lá. Vamos. 1, 2. O que para muita gente é resíduo, para a Sulgás é energia. É por isso que o Sulgás BioHub vai contribuir com a transição energética no Rio Grande do Sul. Tudo começa com o gás renovável produzido pela decomposição de resíduos orgânicos no campo ou pelos rejeitos urbanos nas cidades. Caminhões levam o biometano produzido em diversas regiões do estado para o BioHub. No Hub, a Sulgás faz o controle de qualidade e segurança em conformidade com a ANP e injeta o gás nos dutos de distribuição. Através da rede de dutos, o biometano chega aos clientes com fornecimento contínuo e redução de emissões. O Rio Grande do Sul é um estado com excelente potencial de expansão na distribuição do biometano. Já foram mapeadas usinas capazes de produzir 370 mil metros cúbicos por dia, que podem ser integradas à rede de distribuição. O fornecimento contínuo e a certeza de abastecimento são pilares da segurança energética. E o incentivo ao desenvolvimento do mercado de biometano no estado é uma prioridade para a Sulgás. A chance de um futuro mais sustentável, a gente não descarta. Sulgás BioHub. Energia para hoje, gás para o futuro. Então, é dessa forma que a gente organizou, aqui muito trabalhando com a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, e também com os nossos parceiros. Posso levantar, Rodrigo? E também com os nossos parceiros para criar essa modelagem. Que eu trago um pouquinho para vocês sobre a Sulgás, né, os nossos principais direcionadores estratégicos, e está na nossa visão transformar o mercado gaúcho de energia e construir esse legado de sustentabilidade. Dentro disso, o Sulgás BioHub e outras iniciativas, como ter um município 100% atendido com biometano pela nossa rede, está entre as nossas prioridades. E, claro, né, na base de tudo que a gente faz está a segurança e a governança. Nós temos muito orgulho em dizer que a Sulgás está há 4 anos sem nenhum acidente com afastamento. Nenhum, Rodrigo. Nem de diretos, nem de terceiros. Isso é um orgulho muito grande para a gente, que trata, né, com obras de infraestrutura continuamente. A Sulgás, em números, nós temos 112 mil clientes, mas eu já digo aqui que estamos caminhando rapidamente para 115 mil. Tivemos o nosso 100 mil cliente, foi o número 100 mil foi o Teatro São Pedro. Teremos um também bem significativo no nosso 115 mil. Quase 1.600 quilômetros de rede, distribuímos 2 milhões de metros cúbicos dia de gás natural. Temos 38 municípios atendidos, 150 colaboradores diretos e 250 indiretos. Para quem ainda tem alguma dúvida, que lembra, o gás natural que chega ao Rio Grande do Sul hoje, ele vem mais ou menos 50% da Bolívia, 50% já dos nossos campos do pré-sal. A Bio, que é o nosso parceiro na questão do biometano, ela injeta 30 mil metros cúbicos dia na nossa rede de distribuição. Então, vocês podem ver que, na comparação com o gás natural, é uma parcela inicial, mas nós caminhamos para ampliar isso. Incentivamos, como vocês viram, o aumento da produção de biometano no Rio Grande do Sul através de iniciativas como, por exemplo, o Hub. Então, o nosso propósito aqui é incentivar também a existência de usinas de biometano e que elas sejam sustentáveis, evidentemente, economicamente sustentáveis também. E nós estamos trabalhando para ter Passo Fundo como o primeiro município 100% atendido com biometano, com rede da Sulgás. Com rede, falando em linguagem bem simples, rede embaixo da terra, atendendo indústrias, atendendo residências, atendendo o comércio, com a maior segurança possível e garantia de entrega. Nós mapeamos, portanto, como vocês viram ali, 370 mil metros cúbicos dia de projetos de biometano pelo Estado, em diferentes pontos, como disse o Rodrigo, até em pontos mais distantes aqui de Triunfo, que é onde está a nossa usina parceira hoje, lá em Derrubadas. E a gente parte do princípio de incentivar e ter cada vez mais
o biometano na rede e fazer esse mix do gás natural com biometano, porque a gente parte de dados e fatos. Nós temos uma avaliação do ciclo de vida feito para a frota pesada, o caminhão, que usa o gás natural e que usa o biometano, já na comparação com o diesel. E quando essa pesquisa identificou que a utilização de gás natural por um caminhão, ela já reduz em 25% as emissões. O gás natural mais o biometano reduz as emissões em 56%. Só o biometano, então, em 87%. Então, quando a gente fala aqui em descarbonização, como diz o nome do nosso painel, ali, né, energias verdes, demandas verdes, a gente tem que falar das nossas estradas. A gente tem que falar em combustíveis alternativos que possam representar a redução de emissões, e a gente fala aqui tanto da mistura do gás natural com o biometano, que é molécula com molécula, quanto com o biometano 100% sendo utilizado como uma alternativa, por exemplo, ao diesel. Voltando aqui às conexões de biometano à rede, nós temos a conexão direta, que já é a planta que nós temos em parceria em Triunfo, que já entrega 30 mil metros cúbicos na rede da Sulgás. A rede local, que é o que nós estamos trabalhando em Passo Fundo, que já é uma segunda etapa da rede local. Nós temos uma rede local de gás natural em Lajeado. O município está malhado, já recebe gás natural para o município. O que nós vamos ter em Passo Fundo é a nossa rede construída em Passo Fundo para levar o biometano também da usina da Bio para os consumidores de Passo Fundo, contribuindo para esse município que hoje se destaca já como um município que tem várias iniciativas na produção de energia ligada à transição energética. E agora o Hub. Nós lançamos, né, um edital no mercado para a identificação desse mercado. Tivemos 10 indústrias, 10 usinas que se identificaram lá nesse edital, e agora a gente segue para os próximos passos para a viabilidade do Hub do biometano e para estimular a existência de usinas de biometano pelo Estado, e que elas, volto a dizer para vocês, sejam também sustentáveis. Dessa maneira, a gente contribui para todo esse ecossistema. Está aqui a chamada pública que eu falei para vocês, nós lançamos ela no dia 14 de abril, com esse ponto de injeção e esteio, com essa capacidade inicial de 30 mil metros cúbicos dia, com início de operação previsto para 2027. Por isso que a gente está correndo com essa iniciativa toda ao longo desse ano. O conceito é aquele que vocês viram ali no vídeo. Então, tem um produtor, tem a Sulgás aqui que vai fazer a recepção, o controle de qualidade e a distribuição, e tem o consumidor, normalmente uma indústria, que está interessada em cumprir as suas metas de redução de emissões e busca um energético que representa a redução de emissões. E na maioria das vezes, já é cliente da Sulgás, nós vamos ter esse biometano na nossa rede. Quais são os benefícios, né? Para o produtor, redução de custos operacionais, liquidez do excedente. Para a Sulgás, ampliação também da oferta do volume de gás distribuído. Nós precisamos também, trabalhamos intensamente para ampliar essa possibilidade de ter cada vez mais gás à disposição, gás natural à disposição da economia do Rio Grande do Sul. Como eu disse a vocês, o nosso estado ele tem que crescer, ele vai crescer, precisa crescer, está crescendo, então ele precisa de mais gás natural e biometano. Ao cliente, o recebimento do biometano com garantia de qualidade, simplificação na operacional nas unidades, estabilidade, continuidade, segurança, flexibilidade no abastecimento. E, para o Estado, claro, é o aumento da disponibilidade de gás e o desenvolvimento regional e interiorização do gás via biometano também. Enquanto isso, também a rede de gás natural da Sulgás vai crescendo, vai expandindo, vai chegando a mais e mais municípios e acompanhando o crescimento do Estado. Aqui é o nosso cronograma da chamada pública, portanto, nós estamos cumprindo exatamente aquilo que foi anunciado e também acordado aqui com a SEMO, nosso poder concedente, né, Rodrigo? E aqui fica a possibilidade de vocês buscarem, se tiverem interesse, mais informações a respeito desse assunto. Aqui eu encerro essa breve apresentação e dizendo a vocês também que
A Sulgás, como distribuidora de gás natural do Rio Grande do Sul, ela contribui diretamente para o desenvolvimento do Estado, levando essa energia firme, garantindo, né, que não vai faltar essa energia. Durante as enchentes não faltou gás natural para os nossos hospitais, para os nossos comércios, para as nossas indústrias, para a térmica de Canoas, que funcionou durante as enchentes, e a gente diz isso com muito orgulho. Nós fazemos investimento para levar desenvolvimento para o Estado, incluindo um gás 100% renovável, como é o biometano. Muito obrigada. Obrigada. Espero ter respondido a tua pergunta. Excelente, Carolina. Nosso tempo é curto, então eu já vou passar de imediato aqui para a Cafrune. Cafrune, a AGEA hoje ela atende um pouco mais de 300 municípios, né? No total de 497 municípios. Isso mostra uma relevância no saneamento básico e na água potável, né? E tivemos aí o evento climático em maio. A gente sabe como foi complexo, né, atuar nesse setor e ter a operação na mão. Mas pensando aqui na pauta do painel, que é a demanda verde, a gente sabe que a AGEA ela tem pensado muito na própria geração. Então, se pudesse discorrer um pouco sobre isso, o que a AGEA tem pensado nessa estratégia também, te agradeço. Obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Gostaria de agradecer aqui ao Correio do Povo por esse magnífico evento. E também agradecer ao Sind Energia, em nome da Daniela Cardial, uma mulher inspiradora aí que está sempre pensando no desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma breve apresentação também, Rodrigo, se puder, até porque a gente... obrigada. Vou ficar em pé também, porque acho que é mais fácil da gente poder falar um pouquinho aqui. Então, a companhia hoje ela atende 317 municípios, como o Rodrigo realmente apresentou a companhia. A gente já atende 6 milhões de pessoas, muito mais de 6 milhões de pessoas, e a gente é 100% de energia renovável, né? A empresa tem um pilar aí estratégico dentro desta pauta, onde nós trabalhamos aí com 100% de energia renovável, com 39 mil megawatts-hora mês. Isso aí é mais ou menos 145 mil economias. O Rodrigo vai me desmentir ou não, mas provavelmente somos a maior empresa consumidora de energia do Estado do Rio Grande do Sul. Ele nunca me disse uma maior, então eu vou continuar dizendo que nós somos os maiores consumidores de energia do Estado do Rio Grande do Sul. Uma empresa de saneamento ela não trabalha sem energia. Tudo que nós fizemos necessita de energia, os nossos motores, as nossas bombas. Então, nós precisamos de energia. Então, é um dos pilares da empresa a questão da energia e temos aí a satisfação de ter hoje 100% de energia renovável. Falando, então, a companhia começou isso, a questão de energia, em 2020, quando começou ali a migração das suas unidades. Já em 2023, nós já tínhamos, então, aí uma redução de 8 bilhões de toneladas de CO2, sempre com o pilar da sustentabilidade. E também já estamos hoje com 10 projetos de iniciativa da própria empresa. Tá? Isso acho que é muito importante falar que não só trabalhamos com água, tratamento de água, tratamento de esgoto, mas com um pilar muito forte dentro de novos projetos dentro do Parque de Energia Renovável. Hoje nós já temos uma de biomassa, que é em Itaqui, já estamos com uma barragem que é em Santa Maria, já estamos com uma pequena hidrelétrica, que é em Criciúmal, já temos uma solar em Criciúmal, já estamos aí com uma em TAPS, estamos uma nova em Três Passos e uma nova em São Lourenço do Sul, essa é uma das últimas plantas nossa. Já estamos com uma planta nossa em Nonoai, uma planta da Elera, que, no fim, é uma das outorgas da companhia para fazer esse complemento aqui da nossa 100% renovável, que nós temos 30% de outorga dentro do parque. Mas o maior desafio da empresa, qual é hoje, é esgotamento sanitário, né? Não existe um Estado desenvolvido sem saneamento. Então, precisamos trabalhar muito em saneamento. Hoje, nós temos somente 29% de tratamento de esgoto
sendo que nesses últimos 3 anos chegamos aí a elevar quase 10%, mas ainda é um desafio muito significativo para o estado do Rio Grande do Sul. E como falaram aqui no painel anterior, não temos que desenvolver o estado. Eu não consigo ver um estado desenvolvido sem saneamento. A gente fala de saúde pública, a gente fala na melhora dos nossos corpos hídricos, a melhora do meio ambiente, a melhora da qualidade de vida das pessoas. Então, esse é o nosso maior desafio. Para que a gente faça isso, então, a gente tem hoje que fazer um investimento de 15 bilhões dentro da área de saneamento. E aproveito aqui para fazer um reconhecimento que nós tínhamos um gargalo, que era o licenciamento. O Gabriel, o Renato, o Conselho Estadual do Meio Ambiente conseguiu aí cumprir essas metas, aonde o ano passado, para que nenhuma obra ficasse parada este ano, foram emitidas mais de 50 licenças de novos projetos de esgotamento sanitário. Então, tem que ficar aqui o reconhecimento, sim, que estamos avançando, mas ainda precisamos avançar muito para que sejamos um estado desenvolvido. Agora, aqui, falando do futuro, então, assim, até 2028, nós estamos falando de mais de 1.000 elevatórios de esgotamento sanitário. 1.058, para dizer bem a verdade para vocês. Nós estamos falando aqui de mais de 170 estações de tratamento até 2028. Para isso, a gente precisa de energia. Então, nossa projeção futura aqui, Rodrigo, para 2030, é 48 mil megawatts hora mês. A gente tem um crescimento aí de 9 mil megawatts hora mês para que a gente, então, possa trabalhar na expansão do esgotamento sanitário. A gente está falando de muita energia. O que tem bom dentro da nossa expansão, né? Todos esses projetos estão organizados e planejados para continuarem sendo renováveis, e essas plantas todas ficarão no estado do Rio Grande do Sul. Então, acho que nós estamos trabalhando aí não só no pilar de saúde pública e questão de meio ambiente, mas num pilar de desenvolvimento do Estado, onde todos esses projetos e essa futura geração de energia ficará também para um desenvolvimento dentro do Estado. Então, o que nós estamos construindo aqui? Um saneamento eficiente, um saneamento do qual a gente trabalha dentro da sustentabilidade, dentro de projetos que ficarão com o desenvolvimento no estado do Rio Grande do Sul. Então, falamos aqui que somos mais do que metas e estamos entregando transformação. Então, é essa mensagem que nós gostaríamos de deixar, que estamos trabalhando dentro do saneamento como um pilar de energia renovável também dentro da empresa. Muito obrigada. Obrigado, Cafrune. Sempre bom ouvi-la. Bom, nesse momento aqui eu também passo a palavra diretamente para o Aurélio, da Ultragás, diretor de desenvolvimento da Ultragás. Aurélio, nós nos encontramos em Brasília, na Gasweek. Presenciei um painel sobre a harmonização do setor, que realmente é o que os estados realmente estão precisando nesse momento. Ter uma harmonização e também pensar muito na complementariedade. Nós sabemos aqui, enquanto Estado, que vocês tomaram o risco de investir no Estado, um valor significativo, em torno de 100 milhões, comprando o biometano da CRVR. Então, isso também trouxe uma evolução energética para o Estado. E agora temos o Segov, que é o certificado de garantia de origem do biometano. Eu gostaria que pudesse dar também uma permeada nesse sistema, como vocês estão olhando isso a médio e longo prazo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Um prazer aqui estar com você nesse painel. Queria agradecer também a Daniela, do Sind Energia, pelo convite, né, e parabenizar também essa iniciativa de ter um painel muito focado em renováveis, né? Acho que energia renovável é a nova tendência. Eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul tem sido bastante vanguardista nesse tema, né, com várias fontes, vários fornecimentos de energia, né. Acho que tem uma qualidade muito grande de debates. Eu vou tentar aqui
ser rápido até, né, mais para apresentar a empresa, o modelo de negócio. Acho que a Carolina já adiantou um pouco o tema do gás, né, que é um tema diferente, né? Então, o foco aqui será o biometano, né, todo o esforço que a gente vem fazendo. Falar um pouco aqui da Ultragaz. O nosso slogan é muito pela nossa característica de negócio. Aqui, primeiro, posicionar que a Ultragaz pertence ao Grupo Ultra, né, foi a primeira empresa onde começou. Hoje o grupo consiste desses 4 grandes negócios, onde você tem a Ultragaz, no GLP, a Ipiranga, que é uma empresa que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, hoje já está com o grupo há 15 anos, aproximadamente. A Ultracargo, na área de armazenagem, e agora o mais recente negócio, tem 2 anos, é a Hidrovias. É um grupo nacional que investe no Brasil cerca de 2,5 bilhões por ano. A Ultragaz é a primeira empresa do grupo, ela é uma empresa que nasceu no GLP. O GLP a gente conhece no Brasil como gás de cozinha, né? Mas na verdade ele é o gás de efeito de petróleo, com múltiplas aplicações. Uma delas é a cocção, que é a predominante no Brasil. A característica do GLP é que ele está presente em todo o Brasil, né? A Ultragaz foi a primeira empresa a trazer o GLP para o Brasil. Por isso a gente é uma empresa que já opera 88 anos no mercado. E a gente chega em 11 milhões de domicílios, a gente entrega, né? Então a gente virou uma empresa de logística, porque a gente faz aí 11 milhões de entregas por mês, do famoso botijão de gás nas residências, mas a gente também atende um segmento industrial, onde a gente até inclusive tem uma liderança mais forte, com cerca de 60 mil empresas que a gente atende diretamente em todo o Brasil. Então, é uma empresa que está presente, tem uma capilaridade muito grande, por isso que a gente fala em todo lugar. A partir desse negócio, a gente expandiu estrategicamente, a gente expandiu na área de gás natural comprimido, aproveitando um pouco o nosso expertise, né? A gente é uma empresa mais off-grid, né? A gente está muito mais onde o gasoduto não está presente. A gente também investiu na área de energia elétrica, a gente foi ampliando o nosso portfólio energético, e a gente também desenvolve também GLP de origem renovável. E aqui uma curiosidade, a gente fez um projeto com a refinaria Rio Grandense, a gente fez uma produção de bio-GLP, ou seja, o GLP produzido a partir de óleo de soja aqui no Rio Grande. Em 2024, foram cerca de 140 toneladas vendidas para indústrias na região. Talvez poucos saibam, mas foi o primeiro projeto de bio-GLP da América Latina, foi feito aqui no Rio Grande do Sul. Uma curiosidade interessante que nós agora estamos estudando a ampliação desse projeto na refinaria para outros biocombustíveis, né? E falando do biometano, o ponto de partida foi a aquisição da Neogás, uma empresa que operava no GNC, que já tinha tecnologia própria para manusear gases comprimidos em altíssimas pressões e para disponibilizar em clientes. E a partir dela, a gente expandiu para o biometano. Toda a produção dos equipamentos é nossa, é feita aqui na nossa unidade em Caxias. Então, tudo que a gente faz no Brasil é produzido aqui, é uma tecnologia proprietária da Neogás e agora da Ultragaz, para manusear, e a gente desenvolve os produtos já especificamente para atender as necessidades dos nossos clientes, que vocês vão ver que manusear o gás tem as suas peculiaridades que a gente precisa fazer para poder levar ali tecnicamente para os nossos clientes finais. Tá? Esse é o nosso modelo de distribuição, a gente adquire o produto dos produtores, então no caso aqui a CRVR é a nossa fornecedora, né? Tem o aterro de Minas do Leão, que já está em operação, a gente adquire esse produto, comprime a 250 atmosferas, né? A gente já é comprimido, a gente transporta a 250 atmosferas em nossas carretas são movidas a biometano, então o transporte é descarbonizado e levamos para o cliente em 2 opções de fornecimento. Uma é levar o biometano diretamente para aplicação industrial e a outra é levar para uma aplicação de transporte, para a frota. São dois ramos diferentes, porque para a industrial tem que levar a pressão para o nível de consumo do cliente e para a frota tem que fazer um abastecimento de alta pressão para os caminhões. E tem clientes que têm as 2 soluções combinadas, que eu vou mostrar a seguir. Aí ele consegue descarbonizar o escopo 1 e o escopo 2 também da parte de transporte. Tá? Esse é o modelo e ele é rastreável em termos de origem e destino. Então, isso ajuda muitas empresas do ponto de vista de certificação para inventário de carbono.
Aqui é um pouco a produção de biometano no Brasil, vem crescendo, tá? Já tem aí várias plantas, né? E eu acho que a tendência, com a regulação que foi construída o Segob, é que aumente ainda mais. A Ultragaz participou, eu participei ativamente do desenvolvimento da regulação, dos debates, desde a Lei do Combustível do Futuro até a recente regulação do Segob, que vai permitir aqui criar um estímulo para a expansão da produção do biometano. Aqui é um exemplo de São Paulo, tá? Que é o aterro de Caieiras, que aqui basicamente ele processa metade do lixo da cidade de São Paulo. Acho que o bacana do biometano é que, quando você olha do ponto de vista de circularidade, né, se você fizer a conta, é como se a pegada de carbono fosse negativa, né, porque, tradicionalmente, os gases do lixo seriam queimados e levados para a atmosfera. E você recicla esse carbono e transforma em energia, né? E aqui é o que nós vamos ter agora, que vai entrar agora já neste mês, a unidade de São Leopoldo, né? Já tem a unidade de Minas do Leão funcionando no Rio Grande do Sul, vai entrar o aterro de São Leopoldo. Somados os dois, a gente vai ter cerca de 100 mil metros cúbicos, aproximadamente, de biometano disponível ao dia, que a gente vai estar expandindo para todo o mercado aqui do Rio Grande do Sul. Aqui são mais dados, né, relativo a São Leopoldo. Aqui são exemplos de clientes que a gente vem montando. A gente chama isso aqui de mercado voluntário. São clientes que adotaram o biometano mesmo antes da regulação, porque eles tinham motivações para descarbonização de processos. Muitas dessas empresas têm metas de descarbonização e adotaram o produto. Aqui no Rio Grande do Sul, tivemos a Tramontina, que junto com a Steel foram os primeiros clientes que nós montamos. Nós montamos também a General Motors de Gravataí, agora a Takai, né, transportadora, né, e a Braskem também é cliente nosso. Temos mais um cliente novo que deve estar entrando em breve. Então, a gente vem expandindo aqui a atuação. A gente já transporta cerca de 45 mil metros cúbicos dia de biometano. Aqui alguns exemplos que a gente montou. Eu vou citar a PepsiCo, que eu acho bem legal, porque ela foi um case dentro da PepsiCo Global. Porque essa unidade aqui em São Paulo, ela conseguiu adiantar em 5 anos as metas que ela tinha de descarbonização, que era de 2030, ela cumpriu em 2025, então virou um case dentro da PepsiCo Mundial de descarbonização utilizando biometano. Ela usa fábrica e frota, ela descarbonizou a produção dos salgadinhos, lá dos Elma Chips, e também todo o transporte, que é um transporte próprio deles, né? Aqui temos várias transportadoras, né, que eu acho que as transportadoras elas têm o seguinte desafio, e aí que entra a tecnologia, o tempo de abastecimento. A gente consegue abastecer aqui em menos de 10 minutos num caminhão de biometano. Isso aqui, se ele for num posto de gasolina convencional, leva 40, 50 minutos. Isso, além de dar bastante produtividade, a nossa tecnologia permite colocar mais gás dentro do próprio caminhão, aumentando a autonomia, porque ela permite fazer esse abastecimento que a gente chama frio, né? Colocar uma quantidade maior de produto dentro dos tanques do caminhão. Aqui a Natura foi interessante, porque ela também é fábrica e frota, é uma empresa que tinha um propósito forte de descarbonização, mas ela também ganhou bastante em custo pela produtividade de abastecer todos os caminhões dentro da fábrica e não pela rua, tá? Quer fazer os abastecimentos nos postos de gasolina dentro da cidade. Acho que o transporte é a próxima fronteira. Acho que tem vários desafios para isso. A gente vê que tem um grande potencial. O grande desafio hoje está no ativo, tá? A gente tem hoje no Brasil 2 milhões de caminhões a diesel, mas só tem 2 mil caminhões a gás. É uma quantidade muito pequena, 0,1%. Caminhão a gás ele pode ser operado com biometano e com metano, é o mesmo caminhão a gás, quer dizer, vale aqui para os dois mercados. O grande desafio é justamente a aquisição de novos veículos, e aí eu acho que precisa trabalhar assim, políticas que incentivem isso, né? Tem um exemplo do Estado de São Paulo que reduziu o IPVA, zerou o IPVA para os primeiros 5 anos, acho que são ideias que podem ser multiplicadas, algum tipo de incentivo em pedágio, etc., para poder começar a fazer a substituição dessas frotas. As transportadoras estão fazendo essa movimentação gradualmente, conforme a gente vai implementando, tá? Mas tem a parte logística, como a gente tem em Ipiranga também, a gente está começando a construir
alguns postos de abastecimento fora dos sites das empresas, né? Estou falando aqui nas estradas, né? Para a gente começar a criar aqui rotas de abastecimento dos caminhões, né? Então, a gente está começando aqui um projeto que a gente tem lá em Jundiaí. E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente fez aqui a gente veio aqui no South Summit, né? No ano passado a gente teve com o Hernani Polo, aqui teve o governador também. A Invest RS tem ajudado muito a gente. A gente fez aqui um termo de compromisso, de engajamento, de investimentos. Todo esse investimento a gente vem fazendo, né? Que a gente vem agora com o segundo aterro, que a gente vem fazendo os investimentos em toda a logística, toda a expansão do biometano, e a Invest RS tem ajudado bastante a gente aqui nesse processo aqui de multiplicação e de expansão do biometano. Tá? Aqui também é um case que a gente está participando, que é acho que uma grande fronteira também é o transporte urbano, e em Novo Hamburgo eles estão com o projeto de ter já um ônibus a biometano circulando na cidade. Tem muita discussão, acho que é importante frisar que um ônibus a biometano custa de 2 a 3 vezes menos que um ônibus elétrico. É muito mais fácil a parte de operacional, de abastecimento, etc. Então, o biometano é uma alternativa, sim, muito viável para a parte de transporte urbano. E é isso. Eu acho que aqui, só para fechar, a gente está aí com uma oferta disponível de biometano. Acho que para a gente é muito importante, a gente tá expandindo demanda, né? Então a gente conta muito aí com as indústrias que queiram buscar caminho de descarbonização, a gente é uma opção. Vale frisar que o biometano não sofreu com as oscilações aí do preço do Brent. Todos os nossos contratos dos nossos clientes eram atrelados ao IPCA. Então essas oscilações aí que houveram não foram impactados. Tem segurança energética, porque é um energético que é feito no local e consumido no local. É importante frisar que as bactérias elas trabalham 7 dias por semana, 24 horas por dia, de sol, durante a noite. Para quem trabalha em logística é um problema, né, porque elas não param nem no Natal, nem no Ano Novo, elas continuam produzindo. Então, é um combustível que tem, uma energia que tem um fornecimento constante, né? Então, é econômico, é seguro e é sustentável, né? Então, acho que vale a pena a gente estar nesse processo aqui. Contamos com todos vocês nessa expansão. Obrigado. Muito obrigado, Aurélio. E só para corroborar a tua fala e também a fala do Leão, nós temos um produto na Secretaria, o BERGS, que é o Balanço Energético do Rio Grande do Sul, produzido pelo Eberson e pelo Rafael. E o BERGS dá conta que 70% das emissões está diretamente ligado ao transporte. Então, muita sua apresentação aqui foi direto nesse ponto. Cristiano, temos um desafio aqui, né? Então, acho que podemos trabalhar em conjunto aqui. Bom, passando aqui diretamente para o Matheus, a Coprel é uma das cooperativas de eletrificação do Estado. Nós temos hoje 15 cooperativas de eletrificação, que corresponde aí a 13% para levar essa energia segura aos consumidores, né? E aqui a cooperativa ela tem um dinamismo que não são só os 6, né, unidades consumidoras, são associados. Então, hoje o Rio Grande do Sul tem uma área de 281 mil quilômetros quadrados, 497 municípios, e a Coprel hoje atende 75 municípios, né? Se pensarmos aqui em linha de transmissão, Matheus, temos em torno de um pouco mais de 15 mil quilômetros de linha de transmissão. 18 mil quilômetros de rede. Aí, 18 mil quilômetros de rede, a Coprel, totalizando aí o Rio Grande do Sul em torno de um pouco mais de 220 mil quilômetros de linha de distribuição. Então, isso mostra também a capilaridade da Coprel, o trabalho sério, um trabalho que engrandece o Estado e, obviamente, também norteia as políticas públicas, voltaram também para esse setor, vis-à-vis o acesso que vocês possuem conosco do Energia Forte no Campo. Então, por favor, Matheus, está com a palavra. Acho que com essa abertura aí eu estou tranquilo aí agora, né? Mas muito obrigado, Rodrigo. É um prazer poder estar aqui. Um agradecimento ao Sind Energia, a presidente que fez um convite para nós.
E falar um pouco, de manhã, na primeira palestra também o Ney falou um pouco da relação que nós temos no sistema cooperativo, né? A Coprel, ela é uma cooperativa de infraestrutura, né, antes de qualquer coisa, né? Então, o surgimento dela, ela foi através da necessidade de levar qualidade de vida para o interior do Estado. Então, lá atrás, em 56 anos atrás, 58 anos atrás, não tinha eletrificação no interior dos municípios do interior, né? Então, natural de Ibirubá, a sede da Coprel é Ibirubá, só tinha energia na área urbana do município, né? E a área rural praticamente toda desassistida. E aí começou todo um trabalho das cooperativas, do sistema cooperativo dentro do Rio Grande do Sul, onde foram se juntando pessoas buscando um bem comum, que esse é o objetivo do sistema cooperativo, né? União de pessoas, é uma empresa de pessoas onde tem um bem comum, um objetivo comum, que é levar energia para o interior do Estado, né? E dos municípios. E isso fez com que logo o crescimento aconteceu, Ibirubá começou em Ibirubá, foi indo, e hoje a gente está já com 72 municípios na área de atuação, e principalmente quando a gente fala aqui os investimentos, estava vendo a questão de Passo Fundo, né? Hoje nós estamos com um crescimento gigantesco em Passo Fundo hoje, Biete, na região também ali Cruz Alta, Soli 3, outras unidades também na região de Tapejara, própria AgroDaniele, também é outra grande agroindústria, Biofuga em Camargo, região de Marau, JBF em Marau também, todo um crescimento do agronegócio na região, onde lá atrás foi uma visão de primeiro levar energia, hoje a gente está levando já toda uma economia, toda uma cadeia produtiva atrás, que hoje a gente está vendo que está dependendo realmente da Coprel hoje, né? Então, quando o Ney fala hoje de manhã aqui que a posição que foi definido tem muito a ver também com relação a ter a disponibilidade de energia, né? Então, a Coprel hoje está investindo mais de 42 milhões dentro de Cruz Alta, botando uma nova subestação, implantando uma nova subestação, para que, além de atender também a Soli 3, que é a empresa de biocombustível que vai operar lá, também levar irrigação para toda aquela região, porque nós já estamos também com uma demanda reprimida. Cruz Alta foi um dos primeiros municípios onde a Coprel começou a fomentar, junto com outras empresas da região, e a estrutura toda de fabricação de pivôs foi fundada e criada na região de Panambi, que é ali na região, e isso fez com que a irrigação seja um diferencial de toda a região, né? Então, hoje nós temos naquela região mais de 56 mil hectares de área irrigada com pivô central. Isso aí faz com que a Soli 3 tenha capacidade de receber grãos, né? Vai ter uma estabilidade no fornecimento de grãos. E isso traz muita segurança para nós, né? Então, faz com que a gente tenha receitas futuras, o crescimento da Coprel hoje, nos últimos anos, na área de distribuição de energia, com essas indústrias que estão entrando agora, nós estamos com 140, 150 mega de demanda contratada, a gente vai passar para 250 mega nos próximos 3 anos, né? Então, é um crescimento gigantesco em relação, quando a gente olha o cenário nacional, mas que foi uma estratégia adotada lá atrás, e principalmente quando lá em 2000 nós conseguimos definir as poligonais. Hoje, a área urbana é uma distribuidora e a área rural, toda ela é a área da Coprel e das cooperativas, né? E isso, com os crescimentos dos municípios, foi toda essa carga, toda essa energia, as novas indústrias, loteamentos industriais, loteamentos urbanos, estão todos migrando para a área das cooperativas, né? E o que está acontecendo com a Coprel não é somente a Coprel, né? Sertel, Sertaja, Sermissões. Então, o sistema cooperativo está tendo bastante acesso de novas indústrias e gerando realmente o crescimento econômico de toda a região, né? Vou passar aqui para nós só falar um pouquinho mais de alguns outros negócios que nós temos dentro do grupo econômico nosso, né? Então, nós temos a Coprel Energia, que foi que alavancou realmente a Coprel, que foi o surgimento da Coprel através dela, mas nós temos a área de distribuição, geração, comercialização e gestão de energia. Hoje o mercado de energia é muito complexo,
Nós temos hoje uma comercializadora também dentro do grupo que busca assessorar os nossos cooperantes, como a gente chama, né, para que eles tenham acesso a uma energia limpa, renovável, através da cooperativa, e não sendo através de uma outra comercializadora de outro estado, de outra região, que não tem a proximidade e a conhecimento das necessidades reais dele, né. Nós temos a Coprel Soluções, que surgiu muito em virtude da nossa expertise em geração de energia. Nós, em 93, nós iniciamos todo o processo de entrar na área de geração de energia com o objetivo de suprir a distribuidora. E isso fez com que a gente fosse crescendo ano a ano. 93, 2000, 2010 foram uns anos muito importantes para nós. Temos o BRDE como um parceiro aí no financiamento desses ativos, né? Concluímos a nossa última PCH agora em março de 2026, com energia vendida em leilão. E nós estamos hoje com 10 PCHs no estado, focando a região sul, principalmente aqui no estado, para gerar desenvolvimento econômico na nossa região, né? Esse é um grande ponto fundamental que nós temos como norteador dentro da Coprel. E um outro ativo que a gente tem, que nós começamos em 2010, também muito em virtude da nossa proximidade com o nosso conselho consultivo, que representa todos os municípios onde a gente está inserido, é a Coprel Telecom. Nós não podemos falar em desenvolvimento econômico no interior, no meio rural, sem nós termos conectividade, né? Nós estávamos tendo a conversa que nós tínhamos com nossos conselheiros e as esposas dos conselheiros falavam muito que o meu filho não quer mais ficar no interior. Eu não vou conseguir fazer a sucessão rural. Eu não vou conseguir desenvolver minha propriedade se o meu filho não consegue nem acessar um WhatsApp, ter um Facebook, conseguir estudar. E aí a Coprel começou com grandes investimentos em relação a universalizar a internet no interior. E hoje, dos 72 municípios, já nós estamos com 22 municípios universalizados a internet no interior. Então, todo o cooperante nosso, o agricultor, independente da localização que ele esteja, ele vai ter acesso de qualidade com o mesmo preço que é cobrado na área urbana. Então, isso para nós é um diferencial para nós, mas muito vem daquilo que o Ney falou de manhã, né? Nós, cooperativas, nós temos que olhar muito econômico, mas nós temos um papel social dentro da sociedade muito importante. Hoje, a operação de telecomunicações não é sustentável. Mas nós, através das outras empresas do grupo e da operação, a gente consegue fazer que ela se torne sustentável, né? Então, essa é uma etapa muito importante da Coprel que a gente está tocando para os próximos anos. Aqui um pouquinho das empresas, né, que a gente está auxiliando, Soli 3 em Cruz Alta e também a B8 em Passo Fundo, são uma grande carga hoje que a gente está entrando em 69 kV, muito em virtude da Coprel ter disponibilidade também de energia através das subestações que nós vamos implantando durante os anos. Então, isso faz com que energia não seja mais um problema de conexão, né, que a gente estava conversando hoje nos painéis anteriores, e as empresas vêm nos procurando para que realmente a gente seja um diferencial e que a gente aponte os melhores locais para fazer a implantação dos empreendimentos deles, né. E aqui um ponto principal, acho que a gente tem que destacar, em relação ao sandbox tarifário, né. Nós, no ano passado, nós nos propusemos a criar um sandbox tarifário olhando a relação da tarifa da distribuidora e olhando como vai ser a abertura de mercado futuro do mercado livre de energia, né, onde o grupo B vai ser completamente livre, onde as pessoas nas residências vão poder trocar, escolher de quem que ele quer o fornecimento de energia, vai poder comprar de uma fonte renovável, de uma usina solar, de uma usina eólica, esse vai ser a opção dele. E um ponto fundamental que a gente viu aqui, que com a vinda do varejo, né, um ponto que nos chamou bastante atenção, isso aqui eu acho que é o ponto principal aqui, em relação à demanda verde, nós não conseguimos, o consumidor na ponta, ele só vai ter a visão de ir para o verde, ir para uma condição sustentável, se ele tiver o sinal de preço. Hoje a gente está vendo que, na pesquisa que a gente fez,
Deixa eu só voltar aqui. Não, é aqui mesmo. São... Aqui, ó. A adesão, nós criamos dentro desse sandbox tarifário, só para explicar um pouquinho, é um ambiente simulado onde a gente pode operar uma comercializadora varejista no grupo B, não tendo liberado o sistema hoje ainda para ser feito. Então, a gente cria uma estrutura que a gente controla toda ela, né? Então, a gente viu que, quando a gente dá um sinal de preço, falando, tu vai estar comprando, sem dar sinal de preço, tu está comprando energia limpa e renovável, mas sem a sinalização de desconto na tarifa, poucas pessoas migraram para esse produto novo. Mas quando a gente sinaliza que tu vai comprar energia limpa e renovável com uma tarifa, com desconto na tarifa, o crescimento foi bem expressivo. Subiu praticamente de 3%, foi aqui, de 1,5% de adesão, foi para 35% de adesão. E mesmo assim, tem 65% ainda que não migraram, né? Então é uma condição bem preocupante para nós, em si, quando a gente olha. Talvez nós temos que conscientizar mais os nossos clientes e nossos associados em relação a isso, porque realmente é o futuro da energia, o futuro da expansão de energia no Brasil, ela vai ser através de energias renováveis, né? Que principalmente aqui no Estado, onde nós temos um foco muito grande futuro de energia solar, eólica. A expansão vai ser através da eólica aqui dentro do Estado. As outras fontes vão ser complementares em si, mas o grande geração potencial do Estado hoje vai ser eólica, que a gente está, visão da Coprel, olhando para o futuro, né? Falando de alguém que tem 10 PCHs, somente geração hídrica hoje no Estado, né? Mas a tendência de expansão no Estado, para nós, a visão nossa realmente é através de geração eólica, né? Aqui, ó. Acho que aqui eu vou passar, só fazer um fecha final aqui, até pelo andar do tempo, né? Para a Coprel, é muito importante nós estarmos próximos dos nossos associados, né? E nossos clientes. É nossa missão. Hoje nós estamos... Quando o Ney fala algumas coisas importantes, assim, o Ney é um parceiro nosso muito importante, ele fala, vocês não são mais baratos. Mas a gente sempre fala para ele que, dentro das 103 distribuidoras do país, nós estamos entre as 10 mais baratas na tarifa de energia, e nós estamos entre as 10 mais bem avaliadas pelo consumidor, né? Então, acho que esse é um papel muito importante para nós, de estar realmente levando energia de qualidade para o nosso associado e com preço justo. Esse é o grande papel nosso hoje dentro da cooperativa, né? Acho que de nossa parte é isso aí. Obrigado a todos pela oportunidade. E vamos lá, acho que cada dia mais a gente tem que gerar energia limpa e renovável dentro do Estado, mas principalmente conseguir fazer com que ela chegue na ponta com preço justo e com qualidade, né? É isso que a gente está sempre buscando. Obrigado. Grande propósito, Matheus. E o que chama atenção nas cooperativas é a verticalidade, né? Então, geração, comercialização, distribuição e gestão de ativos. Só não está na transmissão. Por enquanto, né? Mas, assim, pegando o gancho aqui das cooperativas e falando um pouco da energia forte no campo, que é uma política pública que foi adotada pelo governo, já está na 5ª fase. Então, na verdade, a energia forte no campo, fundamentalmente, visa levar a energia trifásica para o produtor rural. Como o Matheus disse, melhorar a qualidade de vida e o acesso desse produtor. Então, aqui, nesse sentido, de energia forte no campo, o BRDE é o nosso parceiro, né? O BRDE ele é o repassador desse valor, desse montante, né? A cooperativa acessa o BRDE para acessar esse montante, né? O Estado entendeu também que precisava não só melhorar a questão trifásica, como também robustecer e melhorar a entrega de energia com novas subestações. Isso já era uma demanda antiga da FECOERGS, e depois de muito trabalho, entendendo todos os cenários, respeitando todas as leis, obviamente, conseguimos chegar e equacionar essa 5ª fase,
né, elencando a necessidade de termos novas subestações. Então, saímos de um montante de aproximadamente 10 milhões, que eram das últimas 4 fases, para um montante de 60 milhões. Então, realmente, é uma política adotada que realmente mostra aqui o desenvolvimento da região. Então, Alex, vou te passar nesse momento a fala e trazer um pouco aí também o que foi discutido aqui, que foi debatido no painel anterior, que eu acho que é uma cobrança que a gente recebe muito, né? Tenho 2 minutos para falar sobre tudo isso. Fica tranquilo. Assim, a gente sabe a dimensão do desafio, a gente sabe, então, por favor, se puder abordar um pouco esse assunto, te agradeço. Claro, não. Bom, primeiro, Rodrigo, cumprimentar aqui nossos painelistas e colegas aqui do painel e todos vocês. Bom dia a todos, agradecer aqui a participação do BRDE, o convite, né, ao Correio do Povo, instituição de 150 anos, imagina, né? O BRDE está fazendo 65 anos, semana que vem, nós já temos uma jornada, imagina, 150, né? Então, parabéns ao Correio. A Cine Energia também sempre presente, a gente está sempre junto, no sentido de que tem muito a ver com a atuação do banco, eu vou mostrar aqui por quê, né? A questão das energias renováveis e tudo que se falou aqui hoje de manhã. E, claro, vou dizer uma frase que ninguém nunca disse, né? O último será o primeiro, né? Então, ser o último da manhã, o último painel, mas eu queria abordar alguns assuntos importantes, né? Porque a gente está tratando de dinheiro, né? O BRDE é um banco, né? Um banco diferente, mas que ajuda a viabilizar esses projetos de forma direta ou de forma indireta, né? Eu tenho algumas lâminas aqui, vou passar muito rapidamente. Assim, só para quem não está a par, né? O BRDE é o Banco de Desenvolvimento da Região Sul, né? Nós nascemos há 65 anos, eu comentei que semana que vem nós estamos de aniversário, justamente para fazer uma coisa que talvez seja mais importante do que nunca, centralizar os recursos, né, desse país, né, continental, que infelizmente continua com os recursos muito concentrados nas regiões, praticamente na região sudeste, né, e esse papel a gente fez, está tendo esse esforço muito grande ao longo de todas essas décadas e talvez agora seja mais importante do que nunca, porque nós temos desafios muito grandes. O pessoal comentou aqui no painel anterior, taxa de juros extremamente elevada, taxa de juros reais talvez acho que é a terceira maior do mundo, ou segunda, né, que inibe investimentos, né, inibindo investimentos trava completamente a economia e o nosso poder de crescimento, de desenvolvimento. O papel muito importante de achar recursos para trazer e viabilizar os investimentos que foram falados aqui, muitos dos quais o BRDE apoia, ou quem sabe no futuro possa apoiar, né? Então não são poucos esses desafios, e pensando que nós somos um banco que trabalha de forma diferente do ponto de vista de desenvolvimento regional, e a gente faz coisas diferentes, tem várias coisas, eu vou fazer só uma rápida pincelada realmente do que a gente faz e qual é o nosso tamanho, né? Hoje nós temos aí mais de 42 mil clientes ativos, 500 colaboradores, por uma carteira de 25 bi, né? Então é um banco relativamente pequeno, mas ele tem uma importância muito grande, porque a gente é um banco que vai assertivamente, procura e viabiliza projetos que estão ligados a esse fórum aqui, projetos de sustentabilidade, e por isso a gente se intitula o Banco Verde. A gente atua em todos os segmentos que envolvem investimento fixo, formação fixa de capital, inovação, né? Nós atuamos com o setor privado majoritariamente, mas também atuamos com uma presença cada vez mais forte junto aos municípios. Nós não podemos financiar os 3 estados do Sul, nós podemos apoiar os estados, porque são os nossos controladores, são os nossos acionistas, vamos dizer assim, né? Mas nós temos uma sinergia muito grande, o Rodrigo falou aqui num programa estadual, que é o Programa Energia Forte no Campo, tem outros programas que a gente atua com os respectivos estados, seja no Paraná, Santa Catarina, mas aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui está a nossa carteira de operações, essa apresentação vai ficar para depois, para vocês terem à disposição, tá, Rodrigo? É público, evidentemente, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz um esforço muito grande, eu estava dizendo, né, para burlar aí e conseguir trazer taxa de juros que chegue na ponta para vocês, né, e para as empresas e tal, com recursos abaixo do custo de mercado, né? Porque o custo de mercado eu não posso ir para o mercado e apresentar uma linha que o custo é parecido com o que tem todo o sistema financeiro, que é muito maior, muito mais robusto, produtos de prateleira e assim por diante. Então, a gente tenta customizar, né? Customizar no sentido de trazer o melhor recurso possível, dar uma opção de fontes, né? De oferta de recursos para que a empresa, o produtor rural, enfim, o nosso cliente ali na ponta possa decidir, né? A cooperativa possa decidir
qual fonte usar, se é que vai usar aquela fonte. Então, todas essas que são aí na tela são essa diversificação que a gente tem feito ao longo desses últimos anos, né, até mais ou menos 2012, 2013, 2015, mais ou menos. Nós basicamente éramos repassadores do sistema BNDES, que continua sendo um grande parceiro nosso. O BNDES é o maior banco de desenvolvimento do mundo, ainda é até hoje, né? Então ele é um parceiro muito importante, mas nós temos trazido essa diversificação para poder, conforme eu falei para vocês, ter recursos diferenciados e ter opção para os nossos clientes ali na ponta, seja com recursos nacionais, que hoje é difícil de conseguir qualquer coisa abaixo da Selic, né? Seja com os recursos internacionais, que nós fizemos várias parcerias, né? A gente vai mostrar aqui uma parte dessas parcerias para trazer esses recursos, que são recursos incentivados lá fora, no sentido de que eles buscam, né, projetos e parceiros que possam aportar esses recursos em projetos de sustentabilidade, basicamente. Infraestrutura e sustentabilidade são o mote aí desses recursos. Então, nós temos parceria com o NDB, com a CAF, o BID, o BIRD, o BEI, a FD. Recentemente, nós temos um contrato mais recente com a Agência Francesa de Desenvolvimento, a FD. Estamos fechando, aí, se der tudo certo, para o segundo semestre, um recurso com o Banco de Infraestrutura da China, o AIB. Né? Então, também nesse sentido de buscar diversificação, né? 80, nós somos um banco verde, porque a gente se auto-intitula verde, né? Mas não é só por isso, porque hoje mais de 80% da nossa carteira está ligada aos objetivos aí sustentáveis da ONU, nós somos parceiros, né, signatários lá do Pacto da ONU. Nós temos feito várias atividades e vários serviços no sentido da sustentabilidade, inclusive editais, né? Editais, nós lançamos o edital chamado Fundo Verde, vários editais a partir desse fundo, que visam basicamente projetos de sustentabilidade, mas projetos menores que têm impacto social aqui na nossa região sul, né? Especialmente depois da enchente, teve uma atuação muito interessante desse fundo. Né? Mas o que a gente faz mesmo é financiar as empresas, e financiar as empresas no longo prazo. Então, nós entendemos que apoiar os projetos a melhor forma possível, evidentemente, são as melhores condições financeiras, menor taxa de juros, maior prazo, mas ambas essas variáveis juntas, elas realmente ajudam a viabilizar os projetos e a tirar esses projetos da gaveta. Vários projetos, por exemplo, foram citados aqui, de geração de energia, distribuição, biomassa, biogás e assim por diante, né? Então, eu tinha que trazer também para vocês aqui esse programa nosso, que é o programa que apoia a geração de energia sustentável, que é objeto do fórum aqui, e mais ou menos assim um resumo do que nós temos hoje de recursos disponíveis. Isso é muito mutatis mutandis, né? A cada momento tem uma linha, um recurso diferente. Então, o que a gente sempre diz é que procurem, né, a nossa casa, procure o BRDE, procure os técnicos do BRDE. Nós estaremos aqui, estou acompanhado com o colega André Gottler, e nós estaremos aqui ao longo do dia. Quem tiver mais detalhes, quem tiver saber mais informações, por favor, a gente está à disposição, né? Os recursos nacionais hoje, basicamente, são os recursos de repasse do sistema BNDES, com algumas exceções, por exemplo, a FINEP, a Fundoclima, que é a BNDES, a Plano Safra, a recursos para turismo, né? Mas todos esses recursos esbarram nas questões orçamentárias. Todos sabem, né, que o Brasil tem uma questão fiscal e não é fácil ter um recurso subsidiado. Sempre que a gente está falando aqui de um recurso diferenciado, alguém paga essa conta, quem paga essa conta somos todos nós, toda a sociedade, né? Então, quando a gente fala da FINEP, por exemplo, que é a origem dos recursos para a inovação, é a FNDCT, é um fundo condicional, mas ele está lá, todo mundo paga lá um pouco na energia, um pouco no seu sistema de telefonia, né, abastecendo o seu veículo, tem um percentualzinho aí do valor que gera esse fundo, que volta na forma de incentivo financeiro para as empresas fazerem os seus investimentos. No sistema BNDES não é diferente, mas cada vez mais é mais difícil ter essa disponibilidade de recursos, de forma que a gente tenta buscar sempre essas janelas de oportunidades. Uma das janelas é essa que está presente aqui hoje, que basicamente é o Fundoclima, né? O Fundoclima ele tem sido um orçamento inconstante, vamos dizer assim, né? E esse ano, talvez um ano pós-COP, enfim, né,
é um ano que esse recurso ele retomou. Hoje o recurso está ativo, ele tem algumas limitações em termos de itens financiáveis, mas basicamente os projetos de sustentabilidade, de maneira geral, eles entram aqui. Taxa de juros entre 9,9% e 10,4%, taxa fixa, com prazo de 16 anos. Não é a melhor taxa do mundo, é claro que não, né? Mas considerando um país que a taxa básica de juros é 14%, 14,5% ao ano, então é um recurso incentivado, é um recurso que está disponível também. São 50 milhões de projetos por empresa de repasse dos bancos, o BRDE é um dos grandes repassadores, né? Eu não falei nossa banda de atuação, mas o BRDE trabalha entre financiamentos a partir de 2 milhões até 500 milhões, tem meio bi, mais ou menos essa é a nossa banda de atuação. E, nesse caso do Fundoclima, o limite são 50 milhões de repasse por projeto, por empresa, aliás, por empresa. Mas, conforme eu falei, esse esforço de trazer recursos de fora, ele se materializa aqui, né, com esse recurso, que é o 4º contrato que nós temos com os franceses, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento. Ele é um recurso que nós repassamos em euro, porque é um prazo longo, são 13 anos de financiamento, agora um pouquinho menos. É quase impossível fazer um hedge disso e repassar com uma condição adequada. Então, nós repassamos para as empresas que tenham essa capacidade de tomar recursos em euros. Então, é um recurso que tem taxa de entre 5,9, 6 e 7 ao ano em euros, mais o indexador deles lá, que é a Euribor, que é em torno de 2% ao ano, né, com prazo, que nem eu falei aí, carência vence em 2028, mais 9 anos de prazo. Para que isso aqui? Para projetos de sustentabilidade. Vale todos os projetos de geração de energia renovável, muitos dos quais nós já financiamos com os outros contratos da AFD. Eu falei que nós estamos no 4º contrato, né? A gente faz um contrato guarda-chuva de alguns milhões de euros, e depois vai distribuindo isso aqui no Brasil, na nossa região sul, os nossos clientes. Fechou um contrato, pede outro, então nós estamos já no 4º contrato com eles. Então está bem madura a relação, e esse recurso está fluindo. Quem tiver interesse, depois a gente está à disposição. Nós repassamos em euro e mostramos que tem algumas vantagens. Além da taxa de juros, tem a questão da variação cambial, que no longo prazo ela se anula. E esse recurso ele não tem nenhuma limitação em termos de nacionalização de equipamentos, de projetos que encaixam ou não encaixam. Sendo um projeto ligado à sustentabilidade, basicamente tudo que a empresa precisa fazer, desde equipamentos até infraestrutura civil, por exemplo, obras, instalações, etc., ele é enquadrável, ele é elegível nessa linha. Por fim, né, nós temos também uma linha que está no forno, deve sair agora no 2º semestre, que é o Potencialize, que é um programa de eficiência energética para as indústrias de até médio porte. É uma parceria do BNDES, Ministério da Minas e Energia, as federações da indústria, que no caso quem opera é o Senai, né, e que o Senai faz um diagnóstico de eficiência dessas empresas, né, em cima do plano de investimentos para transformar essa eficiência energética. Há linhas subsidiadas, as quais o BRDES financia, repassa esses recursos para apoiar as empresas aqui da nossa região. Então, são formas aí, só exemplificando de algumas linhas que estão disponíveis, né? Que nem eu falei, tem várias outras linhas que valem desde investimentos tradicionais, obra civil, inovação, infraestrutura dos municípios, assim por diante, né? Geração de energia, comentei de todas, né? Enfim, está disponível aí. Quem tiver interesse, entre lá na nossa página, tem todas as informações, de forma sucinta, equipe de atendimento, o link para solicitação de financiamento, né, para quem tiver, que for fazer ali, então basta fazer o cadastro ali, a partir dali a nossa equipe faz o contato, né, então reforçando aí que os recursos estão disponíveis, e mesmo aqueles recursos que estão disponíveis, a gente sempre gosta de atender as demandas, porque isso a gente começa a dar o direcionamento, encaixar naquilo que é possível dentro dos programas que são vigentes aqui no Estado, na nossa região de atuação, na nossa região sul, né. Aqui estão os contatos, lá no site também tem. Então, basicamente era isso. Depois, se tiver um tempinho, o Rodrigo queria falar sobre o Fundosul, tá? Para não deixar passar, picar a bola. Tá? Mas obrigado, pessoal. É isso aí. Bom, só aproveitando aqui também a presença de todos, não poderia, peço desculpa aí à organização, mas uns 5 minutos. Tá. A discussão foi muito boa, né? Foi uma discussão que falamos aqui de geradores, consumidores e financiador. Pensando que no final do dia nós estamos falando aqui de elétron verde e molécula verde. Né, Guilherme? Tudo são elétrons.
E foi falado também aqui anteriormente que não existirá transição sem transmissão. E não terá transição também sem segurança energética. Então, a Secretaria e quem trabalha formulando políticas públicas, a gente precisa realmente entender os cenários, e são cenários talvez individuais. Então, esses cenários chegam até a Secretaria através das instituições, né? A Daniela, que a gente fala que, com todo o carinho, aquela energia chata que vai lá, incomoda, mas que é necessário. A Fiergs aqui, nosso coordenador da Fiergs, do COINFRA, né? Do Comitê de Infraestrutura, da GPCH, né, Paulo, que traz também as demandas do setor hídrico. Não estou vendo aqui a academia hoje, Dani, mas a academia também trazendo algumas soluções. Então, Daniela, agradecer também essa organização do sindicato, por realmente não deixar a gente inerte, provocar sempre. E nessa provocação acaba agitando a Secretaria, né, e também aqui agradecer muito a FEPAM, ao DIGEM, porque realmente a gente tem acompanhado e alguns setores estão bem tranquilos, não procurando mais a SEMA. Então, isso dá um impacto positivo do que o trabalho da FEPAM está surtindo muito efeito. Então, para finalizar aqui, gostaria que cada um pudesse trazer uma palavra com uma velocidade do Twitter sobre a questão da transição energética, qual o pensamento de cada um nesse sentido. Obrigado, Rodrigo. Bom, acho que é um grande desafio para a geração que está aqui e para a geração que está vindo, né? Porque eu acho que a transição energética, você vai ter duas coisas para precisar fazer. A energia vai crescer para todo mundo. Cresce aí 2%, 3% ao ano no Brasil, cresce no mundo inteiro. Então tem que gerar mais energia. E tem que também transformar a energia que já está aí em energia renovável, né? De fóssil para renovável. São dois esforços para fazer. Eu acho que vai precisar de todo mundo, vai precisar do biometano, vai precisar do solar, vai precisar do eólico. Não existe uma solução, vai precisar de todas ao mesmo tempo, e eu acho que o esforço da Secretaria de harmonizar, fazer tudo isso funcionar de forma harmônica, não criar gargalos, é realmente um desafio muito grande. Mensagem que eu também gostaria de deixar, que eu acho que é importante, um pouco do que a minha empresa acredita, acho que algumas coisas são importantes para tudo isso funcionar. Uma boa regulação, tá? Agências reguladoras fortes, regulação estável, sem isso nada acontece. Acho que o biometano foi um bom case de uma regulação bem construída, e segurança jurídica, tá? Acho que assim, se tiver boas regras, as regras não mudarem, deixa que a iniciativa privada sai fazendo. A gente sabe fazer conta, a gente sabe investir, a gente sabe procurar mercado, a gente sabe negociar, só deixa as regras lá estáveis. Incentivos, subsídios são legais, mas com tempo, tá? Senão depois vira distorção de mercado, vira conta, né, fiscal aí para pagar. Então, acho que é isso que a gente acredita, e eu acho que é o que precisa, boa regulação e estabilidade das normas. Bom, faço minhas tuas palavras. Segurança jurídica, regulatória, né, um ambiente estável, principalmente, né, para um setor como o nosso, uma atividade como a da Sulgás, a distribuidora de gás, que é regulada, né, pela agência reguladora, sem dúvida alguma. Mas acrescentando um ponto, é a importância fundamental que todos os setores da economia gaúcha estejam mobilizados em torno da necessidade da segurança energética. Volto a dizer a vocês, isso é um tema que nós aqui discutimos muito, porque está, né, no core dos nossos negócios, mas não faz parte do debate público ainda. E não faz parte do debate público porque, sim, entendemos que existem outros temas que são prioritários. Mas a segurança energética do nosso Estado vai garantir os próximos passos, as próximas gerações, o estabelecimento de novos investimentos no Rio Grande do Sul, em diferentes regiões, o crescimento de diferentes regiões. E dentro da necessidade de segurança energética está a participação de cada uma das energias que estão aqui discutindo sobre isso. Evidentemente, eu falo em nome
da importância do investimento e da expansão do gás natural no Rio Grande do Sul e da importância para que todos os setores estejam conscientes do quanto isso vai representar desenvolvimento. Dentro dessa inserção maior, dentro desse olhar maior, que é o da segurança energética, do quanto as novas economias vão consumir de energia. Vocês aqui na Europeu sabem disso também, né? O quanto os novos investimentos, o quanto as novas tecnologias vão consumir de energia, e o Rio Grande do Sul tem que deixar alguns debates adjacentes, que não levam a lugar nenhum, de lado, para ter um olhar firme para isso, para a necessidade dos investimentos que fazem o Estado crescer, para a necessidade da transição energética, do trabalho em conjunto, e o quanto nós podemos ser muito mais do que nós somos se tivermos um olhar bastante firme para o crescimento das energias, em especial das energias firmes do nosso Estado. Muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada ao Sindenergia, Daniela, que é uma grande parceira, as mulheres que fazem parte desse debate, né, nós trazemos, com todo respeito aqui, mas um olhar especial para esse debate também, um olhar mais ecumênico, vamos dizer assim, e que a gente possa ter aqui o Pigato, outro parceiro aqui, né, que me ouve tanto, né, Pigato, e eu te ouço tanto também, tantos ensinamentos importantes, que a gente tenha outros fóruns como esse para debater esse tema tão importante para o futuro do nosso Estado. Obrigada, Rodrigo, bom trabalho a todos. Bom, acho que passa muito por uma regulação. Acho que hoje, principalmente o setor de energia, hoje a gente está cada vez mais indo por uma linha onde nós temos uma tarifa de energia cara e cada vez uma parcela de energia cada vez menos impactante na conta total. Porque vem subsídios, encargos, e aí a conta começa a ficar muito grande. A gente vai ter, acho que o reflexo nisso vai ser agora nos reajustes das distribuidoras que vão acontecer no segundo semestre do ano, e não se assustem, há números de 2 dígitos bem altos, né? Então isso aí impacta bastante. Mas eu acho que em relação a fontes de geração de energia, cada uma tem sua singularidade, cada uma tem o seu potencial, e isso faz com que o mix aqui no Estado seja muito importante, né? Nós temos uma forte capacidade hoje de hídrica, maior potencial hoje é hídrico, uma expansão fenomenal aí que tem para a eólica, né? E as outras fontes entrando nos momentos certos que precisam entrar. Solar no período da tarde, água reservando à noite. Então, esse mix de energias aí vai fazer com que a gente tenha uma grande capacidade de atender realmente a demanda, né? Porque energia elétrica, no momento que tu gera, tu tem que estar consumindo, né? Tu não consegue estocar, armazenar, caso tenha barragens com reservatório, que em alguns casos a gente tenha, e outras situações aí na elétrica, né? Tem o gás, é um pouquinho diferente, né? Mas isso aí faz com que a gente tenha que estar gerando e consumindo tudo ao mesmo tempo. Isso aí causa uma dificuldade enorme da operação. Tivemos no domingo uma situação muito complexa para a operação, mas aí vem uma questão de nós temos que criar um ambiente pró-negócio. Nós temos que estar olhando para que os projetos os projetos saem do papel, realmente a gente consiga buscar com órgãos financiadores taxas de juros aderentes, né? Eu sei que a economia não está muito nessa linha, mas a gente precisa buscar um ambiente pró-negócio, porque traga o empreendedor para dentro do Rio Grande do Sul e faz com que a gente realmente consiga tirar todos esses projetos que tem no papel. O setor elétrico demora 10 anos para tocar qualquer coisa, a gente sabe disso, só que a gente tem que acelerar e tem que virar o jogo de uma vez, né? Eu acho que esse é os 2 principais pontos que a gente tem que ter. Regulação forte e fazer um ambiente de negócio pró-empreendedor aqui dentro do Estado. Obrigado. Bom, como consumidora, acho que mostramos aqui a nossa demanda, né? Eu acho que a demanda e a transparência para que o Estado possa fazer o planejamento público, eu acho que ele é fundamental. Mas também, na área ambiental, nós somos pioneiros, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul tem que sair da esfera de ser pioneiro e ser o primeiro. A gente tem que passar o Paraná, passar Santa Catarina, passar todos os estados. Então, se eu fosse deixar aqui, o recado é isso, né? A gente começar a olhar
como a gente vai chegar para ser os primeiros. E esse fórum aqui é um fórum no qual a gente consegue discutir, debater e consegue trazer formadores de opinião para que a gente possa aí realmente trazer aí aos próximos governantes estadual, federal, municipal, para que essa pauta seja uma pauta principal para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, parabéns aqui ao Correio do Povo, parabéns ao Sindi Energia, que traz essa pauta aqui para nós todos, principalmente para nós como consumidores, e que a gente tem o olhar de iniciarmos a ser os primeiros dentro do Estado. Obrigada. Bom, pessoal, para finalizar aqui a fala do painel, aproveitar meu último gancho sobre o Fundo Sul, Rodrigo. Não preciso nem dizer que o BRDE é militante do Fundo Sul, no sentido de ter apoiado já vários estudos técnicos nas últimas décadas, pelo menos 2 décadas, que é o tempo que a gente está no banco já conhece esse assunto, mas é muito importante, eu fico feliz, né, de que esse assunto venha à tona e venha aqui no painel. O pessoal do Sindi Energia trouxe o assunto. O presidente Bira, lá na Fiergs, tem levantado essa bandeira. É uma bandeira que voltou à toa, especialmente depois, né, infelizmente, das enchentes e tudo que o Estado passou, né, mas isso acontece também nos outros estados, a gente tem que reconhecer isso, do Sul, né? E a região Sul é a única que não tem um incentivo constitucional ou um incentivo financeiro, vamos dizer assim, para a criação de um fundo que possa promover o desenvolvimento regional. Nós temos o Fundo do Centro-Oeste, nós temos o Fundo do Norte e do Nordeste, e nós temos os royalties que está em discussão lá na região Central. E o Sul, que é rico, né? E está muito bem, não tem esse recurso. E a gente precisa desse recurso, que é muito importante para a criação de políticas públicas, como vocês falaram aí no início, para poder avançar o desenvolvimento da nossa região. Então, assim, nesse sentido, o banco é parceiro. Se precisarem do nosso apoio técnico, contem conosco, mas realmente é uma barreira política que precisa mudar a Constituição ou precisa entrar no orçamento da União anualmente. Isso não é fácil de conseguir sob o ponto de vista político, senão nós já teríamos, né? Mas a união a união da nossa sociedade e dos nossos políticos, vamos dizer assim, né, ajudaria bastante. Então, acho que esse assunto tem que ser sempre falado e sempre vindo à tona. No mais, sobre a transição energética, não preciso nem dizer, o banco é verde, o banco apoia todos esses projetos, o banco apoia esse tipo de fórum. Então, obrigado novamente pela participação, contem conosco, contem com o BRDE, e a gente, que nem eu falei, está à disposição de todos vocês. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado por esperarem até este momento. Então, finalizo o painel neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, pela condução dos trabalhos. Obrigado pela participação das senhoras, senhores. Vamos fazer uma foto aqui para finalizar. A gente vai fazer uma pausa para almoço. Aqueles que quiserem almoçar aqui no própria sede do CIE, tem o restaurante CIE Severo. Tem desconto para aqueles que estão participando do evento. Basta apresentar a credencial, aí tem desconto para os participantes, tá bom? Agradecemos, então, a presença, prestígio de todos. Vamos retomar os trabalhos aqui a partir das 14 horas. Também lembrando que está disponível aqueles que quiserem conferir a ação aí da General Motors, da Chevrolet, com a Sinoscar. Estão disponíveis aí o Spark e a Captiva aí para fazer o test drive também, conhecer os veículos 100% elétricos da linha Chevrolet. Em nome do Sindi Energia Rio Grande do Sul, Correio do Povo, agradecemos o prestígio de todos que acompanharam a nossa transmissão nesta manhã, e o nosso agradecimento especial aos parceiros desta edição do Fórum, Governo do Rio Grande do Sul, Governo Trabalhando, RS Diferente, Senar, conhecimento que movimenta o agro, BRDE, 65 anos, apoiando quem produz e transforma vidas, Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande, Sulgás, energia para hoje, gás para o futuro, e CRS, construindo o futuro com vocês. Um bom almoço a todos. 14 horas estaremos aqui para retomar as atividades do nosso fórum ao longo da tarde.